Ubuntu todo em Snap, um grande Snap, Ubuntu Snap, todo em Snap. O Ubuntu perder aí, digamos que o número 1 das distros no mundo Linux. Fala Pinguim, Hack Linux na área. A Ubuntu é uma distro que sempre foi porta de entrada no mundo Linux. Representava um tempo atrás cerca de 50% dos usuários Linux, pelo menos nas últimas pesquisas feitas e tudo mais. Qual o problema do Ubuntu? Não, o problema do Ubuntu são os snaps. Que os snaps são coisa do demônio. Bom, se você também acha isso, eu tenho uma má notícia para você. Bom, para quem é novo no mundo Linux, hoje em dia se depara com diversas distros como portas de entrada, sendo recomendadas para quem quer começar no mundo Linux, começar a usar Linux. Tem o Linux Mint Zorin OS, tem o Elementary OS que também acaba sendo recomendado, Deepin, entre outros. Porém, em tempos não tão antigos assim, o Ubuntu era a única distro, ou das mais famosas aí, que era recomendada para alguém que estava chegando e queria começar a usar Linux, testar, aprender a utilizar o sistema Pinguim. Porém, com o passar dos anos, a Canonical, que é a empresa que mantém o Ubuntu, porque sim, o Ubuntu não é criado por uma comunidade apenas para quem quer usar Linux, não, existe toda uma parte comercial por trás desse sistema operacional. Pois bem, a Canonical tomou algumas decisões, passou a querer lucrar mais, para querer fazer uma IPO, abrir o seu capital na bolsa de valores, então ela precisou se reorganizar financeiramente e deixar de priorizar alguns projetos como o Unity, a interface gráfica. E, poxa, já que já tem a comunidade do GNOME, por exemplo, que desenvolve o GNOME Shell, por que não aproveitar o projeto GNOME, quem sabe ali desenvolver alguma coisa utilizando sua própria mão de obra para acrescentar conhecimentos, levando desenvolvedores lá na equipe do GNOME e tudo mais, mas não gastaria tanto dinheiro como desenvolver a sua própria interface gráfica, como era o caso do Unity, e depois ela reescrevendo o Unity aí no Unity 8. Pois bem, acontece que algumas decisões da Canonical foi tornando o Ubuntu talvez não tão popular como ele sempre foi. E dentre essas decisões foi a adoção dos snaps, um formato de empacotamento através de containers diferenciado. As distros Linux normalmente estão partindo para os formatos de Flatpaks. Em resumo, esse formato ele vai tornar uma maneira mais universal, está tornando uma maneira mais universal da instalação dos aplicativos. Quando uma empresa vai empacotar o seu programa para uma distro Linux, antigamente ela tinha que procurar eu empacoto aqui para o Ubuntu e para as distros baseadas no Debian. Esse pacote, então, eu tenho que criá-lo em .deb. Não, será para o Fedora, CentOS, Red Hat, então em .rpm. Tá, mas se eu quero instalar ele no Manjaro, no Arch ou no Slackware, então os Flatpaks vieram para resolver essa questão. Os Flatpaks não, na verdade o formato de containers. Que em resumo, eles criam um empacotamento que isola a aplicação do restante do sistema operacional, isolando partes de dependências, entre outros. Isso acaba sendo uma grande vantagem também quando um programa trava, pois ele não vai travar toda a interface gráfica por ser um container apenas, o sistema tem como isolar esse processo. Em resumo, você não vai ter um travamento aí do seu sistema, todo o seu sistema, caso ocorra um mau funcionamento de um container, como um Snap, um Flatpak ou um AppImage. Só que, enquanto o restante do mundo Linux, das distros Linux, estão junto com o Flatpak, com os Flatpaks, a Canonical tem o seu próprio formato de container, que ela criou, na verdade, para rivalizar com o Docker. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando a utilização do Docker, de containers aí, seja para criar sua própria VPN, seja para criar o seu servidor Nextcloud. Mas, em resumo, ela criou esse formato para rivalizar com o Docker, mas ele acaba tendo recursos que também podem substituir os Flatpaks. Porém,
Bom, e aí vai uma das maiores críticas aos snaps, né? A parte do servidor, a parte interna da Canonical, não o snap aí na sua máquina, aquela parte lá, ela tem código fechado ainda. Porque segundo a Canonical, existem alguns segredos ali que ela precisa reescrever ou precisa proteger de alguma maneira, porque ela tem uma parte fechada. A Canonical não é uma empresa totalmente de código aberto. Tanto é que o Ubuntu ele não é instalado nas feiras de software livre por não ser considerado um software livre. Tem umas questõezinhas aí entre open source, entre o software livre. Eu tenho um vídeo que eu explico melhor sobre isso. Bom, como se já não bastasse essa parte dos snaps serem fechadas lá pela Canonical, mas ela diz que vai abrir no futuro, os snaps são bem mais lentos do que os Flatpaks na abertura. Os programas costumam demorar anos para abrir, segundos, né? Falando aqui em linhas mais corretas, né? Em comparação com os Flatpaks. E isso causa uma estranheza e repúdio por parte de alguns usuários que não entendem por que a Canonical investe e continua insistindo nos snaps, sendo que eles são mais lentos do que os Flatpaks. A Canonical diz que investe e vai continuar investindo nos snaps porque os snaps são feitos também para servidores, que é a parte que a Canonical ganha dinheiro. Os Flatpaks não rodam bem sem interface gráfica, eles não foram feitos para o mundo corporativo e para os servidores. E como se já não bastasse ter essa questão, a Canonical anunciou que a próxima LTS do Ubuntu terão duas versões. A versão que a gente já conhece, da distro do Ubuntu, que tem alguns snaps, mas tem pacote .deb, e uma versão imutável, semelhante ao que entrega o Fedora Silverblue, que inclusive eu tenho que fazer um vídeo dele aqui no canal ainda, que eu ainda não fiz. Uma versão que se trata de um grande, tremendo, enorme snap. Sim, lembra que eu fazia review, fazia vídeos e falava? O Ubuntu está caminhando para ser um grande snap? Pois é, esse momento chegou. O Ubuntu será um grande snap de fato. Ei, que tal trazer mais segurança na sua navegação pela internet? Tendo uma VPN, com certeza você vai fazer isso. E a NordVPN possui valores que cabem no seu bolso. O link está aí na descrição do vídeo. E lembrando que você tem desconto indo pelo link aqui do canal. Em resumo, a Canonical afirma que terá uma maior confiabilidade no sistema, tendo um sistema mais imutável, ela terá mais controle do que está rodando, das modificações, correção de bugs, entre outras coisas. Lógico, a próxima LTS vai disponibilizar duas versões, duas opções. Uma, com esse snap todo aí, um Ubuntu snap enorme para você trazer para sua máquina, e a outra com o Ubuntu que ainda conhecemos, que tem a mesclagem de pacotes .deb e os snaps. A questão é, será que os snaps estão evoluindo e vão evoluir o suficiente para ser uma opção viável aos Flatpaks? Ou será que aos poucos o Ubuntu Desktop vai acabar sendo deixado de lado porque em versões futuras não duvido que a Canonical vai acabar adotando, talvez daqui a 2 ou 3 LTS, ou apenas a versão do Ubuntu Snap? Teremos então um grande, enorme Snap para usar, para quem quiser usar o Ubuntu, é claro. E o problema é mais embaixo do que a gente imagina, porque existem muitos sistemas que são baseados no Ubuntu atualmente. Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, Elementary OS. Se isso acontecer, como ficará o desenvolvimento dessas distros que não curtem o Snap? Elas utilizam Flatpak, algumas até bloqueiam a instalação de snaps através de um script. Como ficará a continuidade dessas distros que abominam o Snap se o Ubuntu se tornar um grande Snap e não tiver mais uma versão empacotada .deb com pacote sem ser Snap? Eis uma boa questão para a gente refletir. O Linux Mint tem a versão Deb Edition. Então, quem não quiser engolir os snaps, talvez tenha que partir para o Debian ou para um outro core, como foi o caso do Big Linux, que era baseado no Ubuntu no passado e atualmente é baseado no Manjaro, por sua vez é baseado no Arch. Então fica aí essa questão, fica essa reflexão. Ou os snaps vão evoluir o suficiente para poder se tornar uma excelente opção os Flatpaks e outros distros vão acabar adotando, ou o Ubuntu vai se tornar cada vez mais solitário nessa caminhada, forçando seus filhos, suas distros filhos, até a procurar outra distro para se basear. Opa, deixa eu interromper o seu vídeo aqui por um recado muito importante. Agora você pode aprender Linux comigo,
tá liberado o meu curso de Linux, link aí na descrição do vídeo, então não deixe de conferir e venha aprender até se tornar um usuário intermediário ou avançado. Isso vai depender da sua dedicação nos estudos. Confere aí, link na descrição do vídeo. Bom, esse aqui foi meu vídeo sobre essa versão do Ubuntu de um grande, enorme, tremendo Snap. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. A parte de hardware agora ficou para o segundo canal, Hacker Linux Tips. Vai seguir um ícone na parte final para você se inscrever por lá. Segue o Hacker Linux lá no Instagram, estou presente no Twitter. Tem um grupo de postagens no Telegram e agora eu estou presente no TikTok também. O TikTok está crescendo bastante. Se você usa TikTok, segue por lá também. Eu vejo o pessoal fazendo crítica ao TikTok. Bom, a parte de segurança pode ser, mas o algoritmo dele, se você começa a procurar assuntos que te interessam, ele não fica mostrando besteira para você não. Ele vai te mostrar só o que te interessa de fato, tá? Você passa raiva logo de início um pouquinho ali, porque ele fica te mostrando um monte de besteira, né? Música que você não curte, ritmos, entre outras coisas. Mas aí você vai pulando e vai pesquisando alguns assuntos que você curte e ele começa a identificar o seu gosto. Dizem que é o melhor algoritmo, né, das redes sociais atualmente é o do TikTok. Então eu dei esse voto de confiança para eles. Quero saber a sua opinião quanto a esse grande, imenso Ubuntu Snap. E até a próxima!